Queridos, nós observamos com alguma preocupação hoje, no meio evangélico, o surgimento de um movimento que procura judaizar a igreja evangélica. Um movimento que procura trazer elementos do judaísmo e do Antigo Testamento para dentro da igreja evangélica. Há crentes que querem se tornar judeus, como se o judaísmo fosse superior ao cristianismo. Tem crentes brasileiros que fazem a circuncisão, se tornam prosélitos e passam a frequentar os chamados cultos das igrejas messiânicas, que deveria ser só de judeus. Nós vemos também hoje a adoção de práticas judaicas no culto, tipo o candelabro de Israel, tocando o shofar, que era aquela trombeta com a qual se convocava as tribos de Israel para o ajuntamento. Uma igreja uma vez fez uma procissão com os diáconos trazendo uma cópia da Arca da Aliança, como parte do culto. Óleo de Israel, água do Rio Jordão. Para a oração ter efeito, tem que ser feita no alto do Monte Sinai. Guarda do sábado, a guarda das festas de Israel. Crentes brasileiros, gentios, não é, que não são judeus, que em vez de escrever Deus, escrevem D-os, seguindo a tradição rabínica de que o mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, significa que você não deve nem pronunciar o nome de Deus. Então, em vez de dizer Deus, eles dizem dus. Bota um traço ou um apóstrofe para substituir o E ali. Então, há uma infiltração de costumes rabínicos e judaicos dentro da igreja evangélica hoje, até mesmo a valorização da interpretação dos rabinos. Hoje em dia, é comum, alguém chega para mim e diz, olha aqui, ó, tem uma interpretação aqui do Salmo, a interpretação de Isaías, feita por um rabino, como se os rabinos pudessem interpretar o Antigo Testamento melhor do que os nossos apóstolos. Se eles tivessem interpretado o Antigo Testamento corretamente, eles teriam crido em Jesus Cristo. Então, o que é que eu tenho a ver com a interpretação de rabino do Antigo Testamento? Não é? Eles interpretaram o Antigo Testamento a vida toda e não perceberam que Cristo estava lá. Por que é que eu vou dar valor a isso hoje? Então, há essa infiltração. No Antigo Testamento tem muitas leis que tinham a ver com o povo de Israel enquanto nação e que não interessam mais para nós hoje, porque a igreja não é uma nação, ela não tem um território, ela não tem um presidente, ela não tem uma nacionalidade, ela não tem uma bandeira, como, por exemplo, o Uruguai, os Estados Unidos, o Canadá e a própria nação de Israel. Então, aquelas leis que tinham a ver com o povo de Israel enquanto Estado não passam para nós hoje. O crente não está sujeito àquelas leis que estão lá, embora elas reflitam princípios importantes que Deus revelou para aquela nação. Mas nós não estamos mais debaixo dessas leis. Há também um aspecto cerimonial daquela lei que Deus revelou a Moisés no Antigo Testamento e que tinha a ver com o culto, tinha a ver com sacrifícios, tinha a ver com liturgia. Então tinha leis que diziam que os israelitas tinham que sacrificar determinados animais, que o animal tinha que ter 1 ano de idade, não podia ter defeito, que o sacerdote só podia casar com uma mulher virgem, não podia casar com a divorciada, estava lá a lei, que a roupa do sacerdote tinha que ser assim, tinha que ser assado, que o perfume que era para ser, o incenso que era para ser queimado no templo, tinha uma receita do perfume, tinha que ser feito disso, disso e disso, aliás, do incenso, que os sacrifícios tinham que ser oferecidos de tal e tal maneira, que se você trouxesse uma oferta para Deus no tabernáculo ou no templo, tinha que ser queimado dessa forma, o sacerdote tinha que estripar o animal, tirar as tripas dele, essa parte ia para o sacerdote, essa parte ia ser queimada e aquela parte ia ser jogada fora do tabernáculo. Leis e mais leis a respeito disso, que os judeus tinham que guardar. E tinha um terceiro aspecto. Eu falei do aspecto civil, a lei para Israel como nação. Falei do aspecto cerimonial, as leis que tinham a ver com o culto que Israel prestava a Deus naquela época. Mas tinha um terceiro aspecto que era a lei moral de Deus, que estão refletidos esses aspectos, essas leis estão nos 10 mandamentos.
Quando Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, você não vai ter outro Deus diante de mim, você não vai tomar meu nome em vão, você não vai fazer imagem de escultura, você vai respeitar seu pai e sua mãe, você não mata, você não adultera, você não rouba, você não tem inveja de ninguém, você não vai mentir, enganar ninguém. Então, aquela lei, essa parte da lei, ela não passou, porque ela reflete a santidade de Deus, ela reflete o caráter de Deus e as coisas que Deus deseja. Mas os dois primeiros aspectos, o aspecto civil e o aspecto cerimonial, tinham a ver com Israel no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus. E estas coisas não nos tocam mais, não nos dizem efeito mais. O que vale para nós hoje, da lei mosaica, da lei que Deus deu através de Moisés no Antigo Testamento, são estes aspectos morais: adultério, roubo, morte, mentira, respeito, idolatria, monoteísmo, tudo aquilo que estes mandamentos, os 10 mandamentos, cobrem diante de nós. Por isso a lei foi dada. E ela tinha essa tipologia, ela apontava para o nosso pecado e também para o Redentor, para aquele que viria um dia tirar o nosso pecado. Por isso essas leis elas eram provisórias, o aspecto civil e o aspecto cerimonial, que apontavam para a necessidade de redenção, eles eram próprios da nação de Israel, até que o Messias chegasse. Quando o Messias chega, nós não precisamos mais daquilo que era uma figura, nós não precisamos mais daquilo que era um tipo, porque nós temos o Messias. É como você sabe que alguém diz assim, olha, eu vou encontrar você na rodoviária, mas eu nunca vi você, como é que eu lhe encontro? Não, estou mandando uma foto minha por e-mail. Aí você vai, abre o e-mail, imprime a foto, você está com a foto da pessoa, vai para a rodoviária. Então você vai, né, vai falando com a pessoa, vai falando pelo celular, mandando mensagem, trocando, estou chegando, daqui a 10, estou a 10 quilômetros da rodoviária, vou descer na plataforma tal, e você vai com o retrato. Quando a pessoa chega, e que você vê a pessoa, você reconhece a pessoa, você não precisa mais do retrato, e você não precisa mais do SMS. A pessoa está ao vivo ali. Eu não preciso mais dos sacrifícios do Antigo Testamento, eu não preciso mais daquelas leis, da dieta religiosa, do calendário religioso, daquelas prescrições, porque tudo aquilo era um retrato para que quando o Messias chegasse, eu dissesse, é Ele. E o Messias chegou, Jesus de Nazaré. Eu não preciso mais da foto. Eu não preciso mais dos tipos, das figuras, eu não preciso mais nada daquilo. Porque aquele que era prefigurado chegou e aboliu todas estas coisas. Mas sabe qual é o problema? Muitos judeus, quando Cristo veio, eles não queriam largar a lei. Isso é que é interessante. Eles queriam continuar guardando a lei. Muitos judeus, na época de Jesus, que creram em Jesus, e depois que Jesus morreu, ressuscitou, os apóstolos pregaram a respeito de Cristo como sendo o Messias de Israel. Diz o livro de Atos que milhares de judeus se converteram em Jerusalém. Mas o que aconteceu? Eles queriam continuar a ser judeus e eles queriam guardar 3 coisas especialmente. Eles queriam continuar circuncidando os filhos, eles queriam continuar com aquela dieta, não come sangue, não come carne de porco, não come urubu, não come... Eu também não comeria urubu. Tem um monte de coisa que a lei de Moisés proibia. Ele disse, nós queremos continuar com aquela dieta. Mas ele disse, nós queremos ainda continuar guardando o calendário judaico. Queremos guardar a Páscoa, queremos guardar Pentecostes, queremos celebrar todas as festas de Israel. O apóstolo Paulo não viu problema com isso. Paulo não tinha problema. Porque uma pessoa, se você... a posição de Paulo é mais ou menos o seguinte, você encontra aqui dos demais apóstolos. Se o judeu que se converteu a Cristo, achou o Messias, quiser circuncidar os seus filhos, não comer carne de porco e observar as festas religiosas de Israel, pode fazer, mas não como caminho de salvação. Mas como identificador étnico, como identificador cultural. Naquele tempo, se você perguntasse o que era um judeu, a resposta é, judeu é aquele que quando o menino nasce, o pai faz operação de fimose, não come carne de porco e descansa no sábado. Era isso que era o judeu naquela época. E os judeus continuavam a querer aquilo ali, mesmo depois que eles criam em Jesus. Aí Paulo não via problema. Tanto é que Paulo circuncidou Timóteo. Lembra o ajudante de Paulo, Timóteo? Mas por que ele circuncidou? Porque Timóteo era filho de uma mulher judia. E Paulo ia pregar o evangelho no meio dos judeus.
E ele sabia que os judeus davam muita importância a isso. Então ele pegou Timóteo, circuncidou e foi. Paulo ia ao templo. Paulo fez voto uma vez. Paulo era judeu. Então ele não tinha problema com judeus convertidos a Cristo quererem ainda conservar traços do seu judaísmo, desde que não fosse para a salvação. Mas o problema é quando esses judeus disseram: os gentios que não são judeus também têm que guardar. Para ser salvo, para ser crente completo, os brasileiros que crerem em Jesus, eles têm que se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Eles têm que celebrar as festas judaicas, eles têm que guardar o sábado judaico, eles não podem comer porco, não podem comer sangue, não podem comer isso, não podem comer aquilo, ou seja, só pode ser um crente completo se guardar a lei de Moisés. Isso aconteceu no século I. Os judeus queriam que os não-judeus que se tornassem cristãos também guardassem a lei de Moisés. Aí Paulo não aceitou. Paulo fez a maior confusão. E aí o assunto foi parar lá em Jerusalém, que era a igreja sede, para discutir o que é que vamos fazer. Quem não é judeu tem que guardar estas coisas? E qual foi a resposta do Concílio de Jerusalém? Não tem que guardar. Nem os judeus aguentam essa carga. Por que nós vamos colocar um fardo que nós não conseguimos carregar nas costas dos gentios que se convertem a Deus, esses povos que não são judeus? Por que nós vamos fazer isso? Então disseram, não tem problema nenhum. A única coisa que eles disseram é, onde tiver um ambiente onde tem judeu, crente, os que não são judeus, mas são crentes, devem evitar escandalizar, por exemplo, comendo carne com sangue. Mas é uma questão só de comunhão. Se eu sei que eu pratico isso, e nós devemos praticar até mesmo com quem não é judeu, se eu sei que tem gente que se ofende com comer sangue, eu não vou comer sangue na frente daquela pessoa. Para mim, o reino de Deus não é comida ou bebida, eu não vou fazer isso. Eu evito para não causar um escândalo. Então foi só isso que disseram. Você já leu a carta aos Gálatas? A carta aos Gálatas é Paulo dizendo para os gentios, os não-judeus, se vocês quiserem guardar a lei de Moisés, depois de terem crido em Cristo, vocês vão cair da graça. Ele diz isso mesmo. Cristo já libertou vocês, Cristo já chegou, a lei passou, a lei era provisória, por que vocês querem ainda guardar estas coisas? Leia a carta aos Hebreus, que nós expusemos aqui nessa igreja durante 2 anos. Dizendo que o judaísmo era provisório, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Josué, Jesus é maior do que os sacerdotes, o sacrifício de Jesus é maior. O que é que nós temos a ver com o judaísmo? Não tem mais nada a ver. Passou, era provisório. Se um judeu se converte a Cristo e ele quer dizer dos em vez de Deus, é problema dele. Mas não queira que eu faça isso como brasileiro. Eu sou um cristão gentil. Eu sou a igreja de Cristo. Cristo já me livrou de todas estas coisas. Já me libertou, já cumpriu toda a lei no meu lugar. Eu não tenho mais essa necessidade ou essa obrigação. Hoje em dia, infelizmente, apesar da carta aos Gálatas, apesar da carta aos Romanos, apesar de Hebreus, apesar do livro de Atos, apesar do Novo Testamento, ainda tem cristãos brasileiros que acham que é mais espiritual um culto que tem as coisas do judaísmo, que é mais interessante a interpretação judaica, que é melhor, em vez de dizer Jesus, dizer Yeshua. Ué, mas Yeshua? Onde é que aparece Yeshua na Bíblia? Não, mas é o nome de Jesus, mas peraí. No Antigo Testamento, é verdade, Josué é Yeshua. E Jesus, supostamente, é Josué. Mas no Novo Testamento, ele não é chamado de Yeshua. E quem escreveu o Novo Testamento foram os judeus. Eles escreveram em grego e chama Jesus de Jesus, que é Jesus, não tem nada de Yeshua. E quando os autores do Novo Testamento traduziram o nome de Deus, no Antigo Testamento é Yahvé. Esse que o judeu não queria pronunciar. Quando eles traduziram Yahvé para o grego, é a palavra Kyrios, Senhor. Eles não fizeram K-rios. Eles escreveram Kyrios, em grego completo, não abreviaram nada. Por que eu vou escrever dus, D-US? Se os próprios autores do Novo Testamento não abreviaram o nome de Deus, por que eu vou fazer isso? Gente, o que existe hoje, infelizmente, é falta de conhecimento
da graça de Deus e do verdadeiro Evangelho, e um pouco mais de profundidade. O Antigo Testamento era uma prefiguração da chegada do Messias. Ele chegou. O que passa para o Novo, os apóstolos nos disseram. Os 10 mandamentos são repetidos no Novo, à exceção do sábado. Todos os outros 9 são, menos o sábado, que no Novo Testamento a gente entende, por causa do simbolismo, que é o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, que é o Senhor Jesus. O dia do Senhor Jesus, o domingo. Israel já nos deu o que tinha de nos dar. Israel nos deu o Messias, nos deu a Bíblia, nos deu a aliança, nada mais precisamos de Israel. Somos gentios, cristãos brasileiros. Nós não precisamos de mais nada deles, somos gratos a Deus pelo que Israel já fez, pelo que Israel já nos deu, mas a igreja, ela não é mais judaica, ela é uma igreja agora que tem. Claro, tem judeus também que se convertem a Jesus, mas quando um judeu se converte a Jesus, ele vira cristão. Ele vira cristão como você e como eu. E é assim que nós devemos andar, e é assim que nós devemos ser. Eu quero concluir com algumas aplicações aqui. Eu sei que tem gente muito fascinada pelas coisas judaicas hoje, como se fosse mais importante, como se fosse mais espiritual, como se fosse mais completo. Não se deixe escravizar. Estas coisas faziam parte da antiga aliança, eram típicas. Você não tem que guardar a festa de Israel, terra de Israel, óleo de Israel, azeite de Israel, vinho de Israel. Isso não é mais espiritual do que nada. Nada. A nossa espiritualidade é mediante Jesus. Ele nos dá o seu Espírito. Viver uma vida santa diante de Deus é andar pelo Espírito de Deus em obediência a Jesus. Vivendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Andar nos seus preceitos, andar na sua vontade, pela graça, pela misericórdia. De Gênesis, capítulo 1, versículo 1, em hebraico, Bereshit, que literalmente significa em um princípio. O termo hebraico, a frase em hebraico é Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz. Observamos aqui que o termo Elohim está também sem o artigo definido. Então, só para a gente recapitular, a tradução até agora. Em um princípio, ele, o Eterno, criou um Elohim, ou seja, um ser que é o seu representante, o Mashiach. Nós sabemos que a Trindade foi criada a partir do quarto século. O cristianismo não era unificado. Os cristãos acreditavam que Deus, Jesus e o Espírito Santo eram iguais e o mesmo. Os cristãos arianos acreditavam que Deus, Jesus e o Espírito Santo não eram iguais e nem a mesma coisa. Outro paradigma a ser quebrado. Muitos que fizeram teologia sistemática sabem o quanto se estuda filosofia. E uma questão interessante, se estuda filosofia grega para interpretar um texto judaico. Completamente antagônica essa ideia, mas na verdade o que isso quer estabelecer? Quer estabelecer padrões de pensamento gregos, uma estrutura de pensamento grego que basicamente é dualista, onde só existe o certo, o errado, a luz, as trevas, o bem e o mal, e um dualismo radical. Essa é a estrutura de pensamento grego. E é com essa estrutura de pensamento que se pretende ou que se estabelece a filosofia e a teologia de pensamento cristã com a teologia sistemática e a interpretação dos textos fundamentado nessa filosofia. Na estrutura de pensamento judaico não existe dualismo. Na estrutura de pensamento judaico existe linearidade. Esse pessoal aqui, eles são tão burrinhos que eles acham que os princípios que funcionam na natureza, porque a natureza não tem dialética, a natureza é... Acontece que no reino da história e da sociedade, a dialética funciona porque a cabeça humana só funciona por oposições. A cabeça humana não funciona como um computador. Ela vai sempre por... Você vê, você faça essa experiência, né?
Quando você acredita em alguma coisa, imediatamente não surge na sua cabeça objeções contra aquilo? Por exemplo, você pode conceber a fé religiosa sem a dúvida e a negação? Não, não tem. Quanto mais você acredita, a dúvida está lá. Então a cabeça humana funciona assim, como já Platão e Aristóteles tinham descoberto. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Se Cristo abençoou e santificou o dia de sábado, é claro que ao aceitar a Cristo como Salvador pela fé, eu automaticamente vou repousar no dia que Ele abençoou e santificou. Então nós devemos sim aceitar a Cristo como nosso Salvador, desfrutar do repouso da fé todos os dias, mas lembremos que pelo fato de Cristo ser o Criador do sábado, aceitar a Cristo envolve também aceitar o dia de guarda que Ele estabeleceu. O que é uma seita? Né? Seita é todo grupo que nega a inerrância, a infabilidade e a suficiência das Escrituras. Seita é todo grupo que nega a doutrina da Trindade e todos os seus detalhes. Né? E também seita é todo grupo que nega a salvação pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. E a Igreja Adventista? Ela crê nesses pontos? Será que nós podemos caminhar em algum sentido, pensando na Igreja Adventista? O movimento adventista nasce de um cálculo profético, certo? E esse cálculo falha. Então nós podemos dizer, nasce de uma falsa profecia. Várias pessoas e líderes do grupo nascente são antitrinitarianos. Isto é, eles não criam na Trindade. Alguns eram arianos, outros eram talvez modalistas, mas os pioneiros adventistas não eram trinitarianos. O famoso apresentador aí, apologista, né, adventista, Leandro Quadros, ele diz claramente aqui: não descartamos a possibilidade do próprio profeta ter errado. Então o conceito deles é o seguinte: o profeta inspirado erra em vários assuntos, ele só não pode errar na mensagem de salvação, entendeu? Então o conceito deles de inerrância é isso. Agora vamos tentar discutir a respeito de sábado e domingo. Eu acho que agora vai dar uns probleminhas aí, né? O texto de Colossenses, vamos começar no texto que é sempre usado. Colossenses 2,16 diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A concepção reformada é que o domingo substitui o sábado, obviamente com algumas adaptações, né? Então nós temos ali o capítulo da confissão, e lá diz que, em negrito, desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana. Esse nome Jesus foi dado a esse meu Jesus só na época em que isso aqui foi feito. Esse livro, a Bíblia, não a Escritura. Mas, na verdade, antes desse livro existir, existia uma Escritura. E naquela Escritura o nome dele não era Jesus. O nome dele era diferente desse nome, era Yahushua. As características de Yahushua também são diferentes das características de Jesus. Porque o Yahushua, de acordo com o que está na Escritura, que está na Bíblia, não tem comportamento e não pede comportamento de acordo com esse Jesus que você segue. O que a Madinha viu no Facebook, Os Desigrejados, Caio Fábio, Ricardo Gondim, Rubens Sodré, Verdade Oculta, e ali um pastor ali pregando. Ele deve estar lendo Hebreus, cara. Hebreus 10, Amadinha, se for. A Amadinha está procurando ali, ó. Deve estar lendo a parte de Hebreus 10. Aí a Bíblia é uma droga, tu já lembra até a porcaria do capítulo, qual é do versículo. O pastor falou em igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, o pastor, não saiu de Martinho Lutero? Não saiu daqueles Inglio, Calvino? Não sou desses caras? Eu nem sei quem é esse moço barbudo. Augustus Nicodemos, tá aqui o nome dele, apareceu ali agora quando bota ali, ó. Vamos lá, pastor Nicodemo, vamos ver o que a gente resolve. Faz um hangout, pastor, eu participo do seu hangout. Te enganarem mais uma! Ah, otário!
Eu já não estou mais podendo fazer isso não, minha rica. Porque daqui eu vou para o hospício. Já não sou mais protestante, imagine. Eu não canso de dizer. O hospício está cheio de protestante. Daqui a pouco chega o Rubem lá também, ex-protestante louco.